Rádio Maracaípe, essa é a nossa praia. Momento de reflexão no programa Manancial de Água Viva, com o Bispo Roterdã Araújo. Saudamos a todos da Rádio Maracaípe e do programa Momento de Reflexão, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu meditar nessa tarde no livro de Romanos, capítulo 2, do versículo 1, que vai falar o seguinte: portanto, vocês que julgam os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo. Naquilo em que julga, visto que vocês que julgam praticam as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando vocês, um simples homens, o julgam, mas praticam a mesma coisa, pensa que escaparão do juízo de Deus? Ou será que vocês desprezam a riqueza da sua bondade, tolerância e paciência? Não reconhece que a bondade de Deus o leva ao arrependimento dos seus pecados. Obstinado, vocês está acumulando a ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá cada um conforme o seu procedimento, e ele dará vida eterna aos que persistirem em fazer o bem, buscando a glória, a honra e a imortalidade. Mas haverá a ira e indignação para os que são egoístas e que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Amém? Amados, o apóstolo Paulo, ele chega à igreja de Roma porque ele traz novidade, ele traz o evangelho da verdade, as boas novas. E a igreja em Roma, como todo aquelas pessoas, estavam envolvidas espiritualmente e materialmente. A igreja se envolvia com a terra, com o mundo. E Deus, ele tinha determinado que a igreja era o fiel da balança. Ela está como intercessora entre Deus e os governantes. Ela não faz parte do governo terreno. Ela faz parte de um governo espiritual. Mas ela tinha se confundido, ela tinha se misturado. E Paulo, então, vai falar do justo juízo de Deus. Não somos nós que devemos julgar ninguém. Até porque, para julgar, quem é advogado sabe que para julgar tem que estudar o processo. Tem que saber por que chegou-se àquela situação. E o fundamental do julgamento é o processo. Se o processo for bem feito, não tem como aquela pessoa se livrar daquela acusação.
Se o processo for mal feito, e geralmente a justiça do homem, ela deixa brecha para que o advogado entre e inocente até mesmo o culpado. Mas o julgamento de Deus não vai ser assim. A palavra de Deus diz que o julgamento de Deus vai ser justo. E ele chama a atenção da igreja, das pessoas que julgam aos outros. E aí nós cometemos às vezes esse erro. Nós vemos alguém todo errado e queremos dizer que ele vai para o inferno, que ele vai ser condenado, que isso e que aquilo. E o apóstolo Paulo vem chamando a atenção de quem somos nós. Quem é que somos nós para julgar outra pessoa se nós às vezes cometemos atos até pior que aquela pessoa que nós estamos julgando? Então devemos ter muito cuidado, porque quando nós julgamos, Paulo chama a atenção de uma coisa que às vezes passa despercebido. É que quem é o advogado, quem é o juiz, é o próprio Deus. Jesus, ele veio nesse exato momento como advogado. E como advogado, ele nunca foi advogado de acusação, ele sempre foi advogado de defesa. Porque como ele trouxe a misericórdia de Deus, a graça de Deus, essa graça, ela é dada para quem não merece. Ela é dada para quem não merece. Ela não é dada para aquela pessoa que acha que merece, porque na verdade ninguém na terra merece. A verdade é essa. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Então não tem ninguém melhor que ninguém na terra. Todos que estão recebendo algo é pela graça de Deus, é pela vontade de Deus. Não existe ninguém que fez alguma coisa e que tenha direito à salvação e aos bens materiais. Não tem ninguém. Tudo é dado porque Deus quer dar. É Ele quem supre, é Ele quem faz a sua vontade. Ele mostrou isso na velha igreja quando Ele manda um homem de Deus ir para as montanhas, porque lá o corvo ia dar pão, ia dar carne para ele, cumpriu na vida do profeta Elias. Deus provou que é Ele que supre quando Ele diz para o próprio profeta descer e comer o pão da viúva. É que muitos podem dizer, mas Ele tirou o pão da boca da viúva, mas aquela palavra era para se cumprir o poder de Deus, e aquela viúva acreditou e deu aquele pão que ela ia comer e ia morrer. E a palavra diz, e eu creio que durante um ano não choveu naquela cidade, mas nunca faltou o azeite naquela botija e a farinha para aquela mulher. Esse é o Deus que faz coisas que às vezes a gente não entende. Como tirar da boca da viúva o pão? Então não tem condição de entender. Então eles estão dizendo aqui, como é que vocês, como um homem comum, vai julgar outro homem, se vocês praticam coisas iguais? E ele está dizendo que se assim a gente acreditar que tem poder para fazer isso, ele está dizendo que nós vamos então negar que Deus é misericordioso, que Deus é bondoso. Ele diz, simplesmente o julgam, mas praticam as mesmas coisas. Pensam que escaparão do juízo de Deus. Então todo aquele que julga e julga mal, não vai escapar do juízo de Deus. Não tem como escapar do juízo. Por isso que não devemos julgar. Nós não nascemos para julgar ninguém. E aquele que julga não vai escapar do juízo de Deus, o verdadeiro juízo de Deus. Ou será que vocês desprezam a riqueza
da bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus leva ao arrependimento. Então, quando Deus demonstra a sua bondade para alguém, Ele não está trazendo um prêmio para aquela pessoa que está em pecado. Não, Ele está trazendo uma oportunidade. Uma oportunidade para que aquela pessoa entenda que foi a misericórdia dele que recebeu. Deus não está dando para premiar aquela pessoa pela sua atitude errônea. Porque errar todos nós erramos. Mas Deus está dando uma oportunidade. É por isso que Deus tira alguém lá de um calabouço, alguém que matou, que roubou, como Ele fez com o apóstolo Paulo, que matava, como Ele faz com muitos ex-bandidos que mataram, que destruíram, e Deus dá a oportunidade para essas pessoas, para elas reconhecerem o poder de Deus. E essas pessoas verdadeiramente, quando elas vêm para a igreja, elas demonstram experiência, às vezes, muito mais do que um servo que vem de família cristã, que não tem experiência de família cristã. Então, Deus ele age desse jeito. Ele age na sua bondade para dar oportunidade ao arrependimento. Deus não premia ninguém. Deus dá oportunidade. Contudo, por causa da sua teimosia, do seu coração obstinado, vocês estão acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelar o seu julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Amém? Então fique tranquilo. Procure você fazer o bem. Procure você amar. Deixa o teu irmão para lá. Não julga o teu irmão se ele não está fazendo, se ele não está amando. Quando chegar o dia do julgamento, todos nós vamos receber pelos nossos atos, pelas nossas atitudes. Se formos bons, se darmos testemunho de coisa boa, nós vamos ser salvos, nós vamos ganhar a vida eterna. Mas se não fizermos isso, e a palavra de Deus diz que só não fazemos isso por causa da obstinação do coração, porque esta obstinação é que nos afasta da misericórdia de Deus. Então não sejam obstinados de coração, não use essa como muitos. Meu coração não está mandando. O coração é enganoso, o coração é a fábrica de sentimento. Não ande pelo coração, ande pela razão, que é Cristo Jesus. Meu coração mandou. Não, o coração é enganoso. Não haja pelo coração, haja pela razão. Procure conhecer a verdade, que é a palavra de Deus. Paulo está dizendo para ele, vocês tiveram oportunidade, mas vocês não querem viver a verdade, não querem viver. Esqueça o outro, esqueça o que o outro está fazendo. Não use isso para se vingar, porque Roma fazia muito isso. Ela julgava, ela achava que aquele povo estava errado, eles iam lá, matavam todo mundo, traziam o despojo e eram o dono da verdade. Ninguém é o dono da verdade. A verdade só está com um, é Cristo Jesus. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Então, meu amado, saiba que um dia vai vir o justo julgamento de Deus. Então nós não precisamos julgar ninguém. Ele é quem vai julgar. Nós precisamos só amá-lo, respeitá-lo, andar nos seus caminhos e dar glória a Deus, porque nós ainda temos essa liberdade de ter aceitado Cristo e hoje ter uma nova visão. Que o Senhor te caminhe nesta visão, que foi Cristo que morreu e que vai chegar o dia do julgamento justo. Não faça julgamento nenhum, porque nem eu nem você estamos preparados para julgar ninguém.
Que Deus te abençoe, te guarde, te dê uma semana de vitória em Cristo Jesus. É o que desejamos a todos do programa Momento de Reflexão, a paz do Senhor.